Gostaria de saber se o Lula é a favor do casamento homossexual. Olha, eu a vida inteira defendi o direito à união civil. Sabe? Eu acho que nós temos que parar com uma certa hipocrisia nesse país, porque a gente sabe que existe. Sabe, tem homem morando com homem, tem mulher morando com mulher, e muitas vezes vive bem, sabe, de forma extraordinária, constrói uma vida junto, trabalham junto, sabe? E por isso eu sou favorável, eu acho que nós precisamos parar com esse preconceito. Na quarta-feira, o projeto de lei conhecido como Estatuto das Famílias do século XXI deveria ter sido encaminhado para discussão na Comissão de Direitos Humanos. O objetivo é ampliar o reconhecimento do termo família, que hoje, pela Constituição, é a união estável entre um homem e uma mulher. Pelo projeto de lei, passariam a ser reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas que para esse fim se constituam e que se baseiem no amor e na socioafetividade, independentemente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. O texto recebeu críticas de deputados que acreditam que o projeto poderia normalizar o incesto, a poligamia e até a pedofilia. O ponto mais crítico é o termo independentemente de consanguinidade. Quando você coloca um termo desse, você abre margem para diversas interpretações. E aí está o problema. Quando a gente fala em lei, a gente tem que ser cirúrgico em relação aos termos. Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva de dizer não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. Essa retórica da direita é a direita dizendo: vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, está todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente tem que mexer. Consanguinidade se refere a laços de sangue, ao grau de parentesco entre indivíduos. Por isso, especialistas acreditam que o termo, juridicamente, poderia legitimar o casamento entre pais e filhos. Que Jesus é travesti, sim! Eu nasci machista e eu tô perdendo o machismo. Biological males who identify as females are entering the competition and dominating their opponents in many sports. Um vídeo que se espalhou pelas redes sociais mostra quando uma criança de aproximadamente 4 anos toca o corpo do homem. Falta na nossa vida é um pouco de sex education. Drag Queen dá aula sobre gêneros para criança em escola. Fem Menino esteve com crianças em colégio mantido por Universidade Federal. O Colégio João 23, mantido pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, ofereceu uma aula diferente na véspera do Dia das Crianças. O professor foi o Drag Queen Fem Menino, que vestiu uma peruca loira e uma saia rosa e uma mini blusa colorida. Durante o recreio, ele conversou com os alunos e fez brincadeira, na quarta-feira, dia 11. Além disso, ensinou abertamente sobre ideologia de gênero. Vocês vão ficar aí pensando nessa diferença de menino e menina? Isso não existe. Falou para crianças na faixa de 8 anos de idade. A certa altura, um garoto diz que isso é preconceito. Ao ouvir isso, a drag queen dispara: viu, toma, família brasileira. Vocês vão ficar aí pensando sobre essas coisas de menino e de menina, isso não existe, tá? E eu vou lá pra outra sala. Isso é... Pra todo mundo, então. Viu, toma, família brasileira. Vambora, gente. Em novembro de 2020, a ideologia de gênero entrava na pauta de votação do Supremo Tribunal Federal.
Ponto mais polêmico gira em torno da ideologia de gênero. As escolas seriam obrigadas a adotar os princípios de que as pessoas não nascem homem ou mulher, mas escolhem o sexo depois, ao decorrer da educação. Em 2014, quando o Congresso votou os Planos Nacionais de Educação, um grande movimento contrário às políticas de gênero tomaram o país. Graças à pressão da sociedade, deputados e senadores retiraram todas as referências de gênero contidas no plano. Ali dentro da ADI, o que a gente encontra, inclusive, qualquer um pode entrar na internet, no Supremo e ver, são 52 páginas dessa ADI que o partido entrou. Ele quer colocar que a retirada ela é inconstitucional porque a Constituição diz que nós não podemos discriminar pessoas. E, de fato, nós concordamos que ninguém seja discriminado. Essa não é a questão. Onde está a manipulação não é visível para as pessoas. Insatisfeitos com as constantes derrotas que a ideologia de gênero sofreu nos últimos anos no Brasil, o PSOL levou a matéria até o STF através da ADI 5668. Houve, novamente, uma grande manifestação. Mas veja, aqui é uma diferença muito grande entre arquivamento e tirar de pauta. Então, não significa uma vitória, significa que nós ganhamos um tempo. Então, o tempo qual é? É o tempo de esclarecimento. É o tempo de que as pessoas entendam o que é o gênero, manifestem-se novamente ao Congresso Nacional, porque caso contrário, não só neste caso, mas em outros tantos, nós veremos ainda o STF fazendo o mesmo caminho com o povo brasileiro. Está vendo essa faixa? Bem-vindas! Nós recebemos uma denúncia, eu estou aqui numa escola em Camaragibe, escola professor Nelson Chaves. A gente já fez a denúncia. Você está gravando? Isso aqui não é português. Como é que o professor... Olha você aí, pai, olha você aí, mãe, o que os seus filhos estão aprendendo na escola. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Talvez você questione, mas é só uma pequena mudança numa letra. Sabe o que isso aqui significa? Não é apenas isso. Isso aqui significa que os seus filhos estão sendo doutrinados lá dentro das salas de aula. Isso aqui é uma foto que foi denunciada. Doutrinados com ideologia de gênero, a ideia mais nefasta já concebida na humanidade, que é que não existe menino ou menina, entendeu? É tudo uma construção social de uma sociedade, um patriarcado opressor. Daí o seu filho volta da aula te odiando. Nessa escola de um quadro, todos com X, todos. Essa doutrinadora aqui, ou esse doutrinador, não representa a categoria dos professores. Quando você fala, ai, lindê, maravilhosê. Que não é ela e nem ele. Exato. É o elix, não é alguma coisa assim? Pra todes. Todes. Não dá pra, você é hétero, você não vai usar make, você não pode brincar, você não pode... Conversei com ela foi informada que está sendo denunciada ao Ministério Público de Pernambuco e também à Secretaria Estadual de Educação. Nós estaremos nas ruas lutando incansavelmente para que aqui em Pernambuco essa linguagem neutra e esse tipo de lixo ideológico não avance. Isso aí é querer plantar confusão na cabeça das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então fica aqui o alerta aos pais, denunciem. A lei proposta pelo PSOL segue uma tendência no Ocidente. Nos últimos anos, diversos países adotaram leis para punir aqueles que não respeitarem as novas nomenclaturas. No Canadá, a Suprema Corte condenou um pai por violência familiar após ele se recusar a chamar a sua filha de menino. A corte ainda publicou uma ordem de proteção permitindo que ele fosse preso imediatamente, caso chamasse a sua filha de menina em público ou em privado. Nos Estados Unidos, o estado da Califórnia aprovou uma lei que prevê multa e prisão por até 1 ano para quem deliberadamente e repetidamente usar os pronomes que não respeitem os gêneros neutros. Na Inglaterra, uma mãe de 38 anos foi presa em casa na frente de seus filhos por ter chamado uma mulher transgênero de homem no Twitter. Esses fatos isolados estão virando um costume em diversos países e refletem uma cultura cada vez mais presente. O tema do vídeo de hoje é a Escritura Sagrada. Ai, como gosto, ai, como leio toda noite antes de dormir. Eu não sei se parece um pouco absurdo para vocês que alguém queira pautar a própria vida e a vida de toda uma sociedade por um único livro. Sim, em 2019, com acesso à internet e com o melhor da literatura já produzida em todos os campos há
até a presente data, ainda tem muita gente querendo guiar nossas vidas por um livro escrito na Idade dos Metais. Vamos pensar aqui, por exemplo, quando a igreja fundamenta os 10 pecados capitais. A avareza é sobre parar de guardar dinheiro e fazer uma economia circular. E ela é um ditame político, um dogma, para fazer com que não haja inflação. A gula é um pecado mortal, porque se você comer muito, as outras pessoas passarão fome. Porque não existe geladeira, não existe agrotóxico, não existe meio de conservação de alimento. E por isso você tem que partilhar. Preguiça, porque a gente precisa de mão de obra. E se você decidir que você não vai trabalhar, que você vai ficar muito de buenas ouvindo o seu iPod lá na Idade do Bronze, a gente não vai construir tudo que a gente precisa construir. Por que, por exemplo, que suicídio é um atentado contra Deus? É porque a maioria das pessoas, e até hoje eu estou falando, vive em condições subhumanas. Vive abaixo da linha da pobreza, vive em regime de escravidão ou semi-escravidão, vive com tortura sexual, vive com opressão, perseguição. E a partir do momento que essas pessoas têm o direito de se matar, o poder não se instaura nem se perpetua, porque a gente não pode exercer o poder sobre alguém que pode se matar. Ai, já vejo até a matéria do vídeo. Drag Queen incita o suicídio em vídeo contra a Bíblia. Petista. Outro dado que muito me assusta, que muito me apavora, é que recentemente, mas graças a Deus, foi demitida, a gente tinha uma secretária da educação que queria voltar a usar a Bíblia como instrumento de ensino. O que me assusta é que em 2019, já sabendo tudo que a gente sabe, ainda tenha tanta gente que não se atenta para o fato de que a Bíblia mente. Eu peço que no dia da eleição, ao apertar o seu voto, você tenha consciência de que você não está decidindo somente o seu futuro, mas o futuro da próxima geração. De crianças de 2 a 3 anos, dos seus filhos, dos seus netos, e de toda uma geração que pode ter uma consciência totalmente diferente da nossa.